O Santos tem 9 pontos em disputa ainda neste primeiro turno para poder fazer uma pontuação que não lhe coloque num sufoco no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E o jogo contra o Fluminense hoje, que deve entrar com a formação mista, pelo menos no primeiro tempo, porque Ganso, Keno e outros jogadores estarão no banco de reserva, ou seja, a qualquer momento o Diniz pode colocar a artilharia completa ali para enfrentar o Santos no Maracanã. Até porque o Fluminense vem de derrota contra o Coritiba no início dessa semana, jogo que fechou a 16ª rodada. E eles não esperavam essa derrota, né? O Santos empatou com o Botafogo, com o líder, poderia ter vencido, não venceu, mas o Santos está numa situação incômoda na tabela. Tem 17 pontos, está na 14ª colocação, 3 pontos separam o Santos da zona lá de baixo. Mesmo que o Santos vença, o Santos iria a 20 pontos, não mudaria, ficaria na 14ª colocação, atrás do Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Flamengo nesse final de semana. Portanto, é bom, o Santos precisa vencer, o Santos precisa pontuar, né? E vencer fora de casa seria muito importante, porque o Santos perdeu pontos importantíssimos dentro de casa. Perdeu jogos em casa que não poderia ter perdido, mas perdeu, né? Empatou jogos que não poderia ter empatado. Então o Santos precisa de qualquer forma vencer o Fluminense hoje. Deve ser a mesma formação que jogou contra o Botafogo, com Vladimir, que teve o contrato renovado ontem, né? Mais um ano. O Vladimir deve começar no gol, porque o João Paulo está com inflamação no quadril ali, deve ficar de fora dessa partida. Até viajou, pode ser que pinte, né? Na última hora pode ser que pinte o João Paulo, mas acho que ele vai de Vladimir. Acho que ele vai de Vladimir para esse jogo contra o Fluminense. Então o Santos deve entrar em campo aí com Vladimir, com João Lucas, Messias, Joaquim, Dodô. Aí no meio campo, Dodi, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e Lucas Lima. Mendonça e Marcos Leonardo. Provável time que vai enfrentar o Fluminense hoje. Pode mudar? É um 4-4-2, com o Lucas Lima jogando mais avançado um pouco, marcando e tal. Enfim. Mas é o time do Paulo Turra que precisa vencer, de fato, uma partida. Porque até agora, repito, aquela vitória contra o Goiás, no frigir dos ovos, teria aquele pênalti caiu do céu, que seria mais um empate. Então, você ter jogadores, você ter dificuldades. O Santos até parece que vai anunciar algumas contratações agora no início da semana, né? A janela encerra-se na quarta-feira, no dia 2. O Santos com dificuldades para contratar, porque não tem dinheiro, tem a concorrência dos outros e tal, né? E o Santos precisa rever algumas coisas. Do meu ponto de vista, um jogador igual o Soteldo não pode ficar sem jogar. Pelo menos ser relacionado. Porque quem está sendo punido com toda essa história é o Santos. Ah, mas ele desrespeitou. Quantos jogadores não desrespeitaram o Santos? A questão é a seguinte, o Santos não tem condições, o Santos é ruim para contratar, o Santos não tem dinheiro para contratar. E no meu ponto de vista, a situação Soteldo foi muito mal gerida. Por quem comanda o clube. Aí passa por presidente, por coordenador, pelo técnico, por todo mundo. Deu uma multa pro cara, você quer machucar o cara, você dá uma multa em dinheiro no cara. Tira, mexe no bolso dele. Aí você machuca o jogador. E não machuca a torcida e machuca o clube. Porque quem está sendo punido nessa história toda é o clube. Por conta de birra e vaidade dos nossos cabeçudos aí de cima, que dirigem o Santos. Cabeçudos mesmo. Porque vocês não estão entendendo a gravidade da situação. Não que o Soteldo vai resolver todos os problemas do Santos, acho que está longe disso. Mas, por exemplo, entre ele e o Mendonça, eu acho que ele joga muito mais do que o Mendonça. E o Santos não pode abrir mão desse jogador. Sendo que ele está lá, está contratado, o Santos está pagando o salário e tudo isso. Enfim, isso não vai acontecer hoje. Então hoje é Mendonça e Marcos Leonardo ali na frente. É torcer para que o Santos tenha tranquilidade e seja certeiro na hora de fazer os gols. Voltou a fazer gols. E que a nossa defesa acorde, pelo amor de Deus. Que do outro lado tem o Herman Cano, que faz gol, a bola quicou, ele está fazendo gols. Então o Santos tem que tomar muito cuidado com isso hoje aí. O ideal é a vitória. Claro, o empate não é de todo ruim, mas o ideal para o Santos é uma vitória. O Santos voltaria com 20 pontos, repito, encostaria no Atlético Mineiro, que tem 21 pontos, o Atlético vai jogar contra o Flamengo. Acho que é uma parada difícil, dá mais para o Flamengo vencer. E o Santos teria mais 6 pontos, sendo um jogo contra o Atlético Paranaense na Vila e outro contra o Fortaleza fora.
para fazer aí uns 24 pontos, ou quem sabe 26 pontos, quem sabe, né? Mas eu tô precisando ver esse futebol no Santos acontecer, porque a disciplina tem que existir em qualquer lugar, seja no futebol, seja na escola, seja no trabalho, mas a coisa tem que acontecer, porque só a disciplina não ganha jogo. Tem que ter variantes, variações, repertório técnico para vencer uma equipe igual ao Fluminense. Aí sim, vamos torcer, aguardo muito. A partir das 15 horas estarei lá com o De Olho no Peixe, a transmissão aqui pelo canal Aqui Se Fala de Santos também, você acompanha a narração, como se fosse rádio, e vamos lá, torcer muito pro Santos Futebol Clube. Quem sabe hoje não tem uns embalos de sábado à noite, pós-jogo, né, uma vitória contra o Fluminense hoje seria bom demais. Para cima dele, Santos, eu acredito sempre, vamos que vamos. Tchau, tchau, vai daí.